alguns temas aqui na pregação que Deus me deu, e no caminho eu vinha com minha mãezinha, só nós duas, e eu orando ali, falando com Deus, e Deus, Ele mudou o tema, mudou a direção, e eu disse: Jesus, mas como assim, Senhor? Assim de repente, tua serva não sabe pregar não, Jeová, né? A gente precisa do Senhor. E Ele disse: vai, porque eu quero falar. Então, irmãos, o tema era esse: o ponto final do teu sofrimento. Amém? Mas Deus colocou no meu coração um pai que se compadece do filho. Amém? Abra a tua Bíblia em Gênesis 21. Aleluia. Um pai que se compadece do filho. Amém? Glória a Deus. Gênesis 21. Glória a Deus. Posso ler, queridos? Todos acharam? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler do versículo 11 em diante, tá? Fica atento aí para Deus falar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir. O 21:11 diz assim. Aleluia. Gênesis 21:11. Todos acharam? E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, e tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também os filhos desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O 14 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu um menino e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água e o odre, lançou o menino debaixo de umas das árvores. E se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Amém? Glória a Deus. Preste atenção aqui, queridos, em nome de Jesus. Eu preciso que você fique atento, porque quando se a pregação é mudada, o negócio fica mais estreito. Amém? Queridos, essa história nós conhecemos. Deus escolhe Abraão, não é, para ser pai de multidões. Deus escolhe Abraão. Deus, Ele chama, Ele manda ele sair da terra que está ali a sua família, e manda ele para um outro lugar. E você conhece a história. Essa história ela é muito conhecida, mas você vai ver, irmãos, que na trajetória dessa história, no decorrer da história de Abraão, acontecem muitas coisas. Nós sabemos que sua esposa era estéril, nós sabemos que ele já estava velho, no decorrer ali da sua caminhada, mas Deus, Ele tinha uma promessa na vida de Abraão. Deus, Ele tinha uma promessa na vida daquele casal. Por quê? Porque quando sai os dois. Eu acredito que você sabe que quando a gente vai avaliar a história, nós vamos ver que ele tinha um desejo de ser pai. Ele tinha um desejo muito grande de ser pai. E pelo seu irmão ter morrido, ele leva Ló com ele. Então ali ele já está começando a sua paternidade. Sendo tio, mas começa a cuidar de Ló. E você vai ver que no decorrer da caminhada dele, quando chega um certo momento, ele e a mulher estão à espera daquilo que Deus promete. Porque, irmãos, se você não entende, Deus, Ele não faz algo para acontecer. Eu vou fazer algo depois que fulano nascer. Não, Deus
foi chamado para ser pai de multidões. Este homem, ele foi um homem que ele tinha muita fé. Ele tinha muita fé. E quando você vai avaliar aqui, aonde nós lemos, nós sabemos que Sara não espera pela promessa. Nós sabemos que Sara, ela quer dar um jeito. Ela quer antecipar a bênção. Ela quer fazer algo ajudando a Deus. E Deus não precisa de ajuda. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus simplesmente, ele diz: eu sou o que sou. E ele ainda diz mais que operando eu, quem pode impedir? Então Deus, aqui você vai ver que Sara pede para Abraão deitar com Agar. Você vai ver na história, você vai acompanhando aqui no livro de Gênesis, você vai entendendo que ali Agar, por ser submissa à sua senhora, se deita com ele, se deita com Abraão. E ali nós sabemos que nasce quem? Ismael. Mas você vai ver que antes de Ismael nascer, Agar foge da casa de Sara. Por quê? Porque acontece ali, irmãos, que naquela gestação, Sara começa a ficar com ciúmes do seu marido, né? Você vai avaliar que a Sara, ela começa ali a se sentir inferior. Por quê? Porque ela está carregando ali um filho, mas ela não entendeu que ela foi a culpada de querer colocar o carro na frente dos bois, como diz o nordestino, né? Querer colocar o carro na frente dos bois, querer antecipar a bênção, não estava ali esperançosa em esperar o que Deus tinha prometido. Está dando para você entender? Diga glória a Deus. E acontece que Deus, ele fala dos céus, ele manda o anjo falar diretamente do céu para Agar. Você vai ver aqui, deixa eu ler junto com você para você entender, aqui no capítulo, deixa eu ver se é o 16, aleluia, deixa eu ver se é aqui no 16, aleluia, Jesus. Deixa eu ver aqui, irmãos. O 10 diz assim: e disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira. Aqui é quando ele começa a falar com Abraão. Mas o 17 diz assim, ó, aleluia, Jesus, glória a Deus. E te farei frutificar grandissimamente, farei nações e reis sairão de ti, e obedecerei o meu concerto entre mim e a tua semente, depois de ti as tuas gerações por concerto perpétuo, para ser a ti, a Deus, a semente depois de ti, e te darei a ti a semente depois de ti, a terra da tua peregrinação, e toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-ei o seu Deus. E você vai ver quando ele diz aqui para Agar, que do céu, e disse Agar, serva de Sarai: de onde vens? Para o anjo. Que o anjo diz assim: o Senhor achou junto à fonte da água no deserto, junto à fonte do caminho do sul. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens? Para onde vais? Ela disse: venho fugida da face da minha senhora. Você entende isso? Ela fugiu. Por que ela fugiu? Porque ela não estava aguentando a situação. Porque, irmãos, ela carregava no ventre dela também uma das promessas de Abraão. Uma das promessas, porque a verdadeira promessa seria Isaac, mas Deus disse que faria dele pai de multidões, e ali seria também uma outra nação, uma outra grande nação. Então você vai ver o anjo falar do céu, o anjo falar diretamente para Agar e disse assim: ei, volta, não foge, não foge, não foge daquilo que eu já prometi. Você
carrega uma promessa. Está dando para você entender? E você vai ver que aonde nós lemos, aí já não é Agar que foge. Você vai entender o que é que o pai quer com você. Aqui ela já não fugiu, mas ela foi posta para fora. Aqui você vai ver Sara reclamando para Abraão que o filho dela não ia junto com Ismael desfrutar daquela promessa. E você vai ver que Abraão vai ter que fazer o que Sara pediu. Mas por quê? Não é? Mas por que fazer o que Sara pediu? Porque Deus começa a interferir. Porque, você sabe o que é que eu aprendo com isso aqui? Deixa eu abrir só um parentezinho para você entender. Você sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui que se você é mulher, é casada, se você não consegue fazer aquilo que o seu marido quer que você faça, ou vice-versa, se você é casada e você não consegue dominar ou mandar o marido fazer e ele não faz, você tem quem faça. Você tem um Deus que é poderoso, que está acima do seu marido. Eu quero só frisar isso aqui. Você tem um Deus poderoso que está acima do seu marido, mas você precisa ser submissa a Ele. Está dando para você entender? Mas o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo, irmãos, que Deus vai intervir, que Deus vai entrar na história, porque a promessa é dele. Porque vai cumprir tudo aquilo que Deus quer que aconteça. Está dando para você entender, querido? Aí o que acontece? Você vai ver Agar aqui em desespero. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração. Você vai ver Agar sem saída. Você vai ver Agar precisando de quê? Do pai. Você vai ver Agar precisando que Deus se levante em favor dela. Mas Deus, na primeira vez que ela fugiu, Deus disse o quê? Que ele ia cumprir a promessa. Deus manda ela voltar. Deus estava dizendo, irmãos, tem pessoas aqui que Deus já disse, vai cumprir a promessa, eu vou fazer. Tá? Você está entendendo? Mas às vezes parece que esquece o que Deus diz. Parece que esqueceu o que o pai falou. E ele está dizendo para nós nesta noite: ei, eu me compadeço do seu sofrimento, eu me compadeço da sua luta, e eu vou cumprir a promessa que eu tenho na sua vida. Está dando para você entender? Diga glória a Deus. E você vai ver aqui, irmãos, que Agar precisa ir embora. É necessário ela ir embora. Por quê? Porque ela foi despejada. Ela foi despejada. Deus chega para Abraão, pastor Elisete, e diz assim: faça, porque você está com dó do menino. Faça o que Deus está dizendo. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa entender que a promessa vai se cumprir, mesmo que a adversidade seja difícil, mesmo que nessa situação ela não tinha para onde ir. Agora, pastor Adilson, eu imagino esse pai. Por quê? Porque esse pai, Abraão, ele precisa botar o filho para fora. Se ou não, ele precisa colocar o filho para ir embora. Por quê? Porque Deus mandou. Mas como assim, pastora? Deus mandou, foi. Deus mandou, disse: faça tudo o que Sara está dizendo. E eu imagino Abraão com o coração doendo, porque se fosse aqui, nós fôssemos observar direitinho, quem era o primogênito? Ismael. Pela lógica, sim ou não? Mas pela promessa, Isaac. Porque Deus não vai pela lógica.
Deus vai pelo que Ele promete. Deus vai pelo que Ele determina. Está dando para você entender? E eu imagino esse pai compadecido. Eu imagino esse pai enchendo ali o odre, botando ali a mãe do filho dele e o filho dele para ir embora. Você vai vendo, irmãos, quando você vai lendo a história, o seu coração vai doendo. Porque imagine você ter que colocar o seu filho para ir embora apenas com um odre de água, apenas ali, vamos se dizer, com uma garrafa de 5 ou 6 litros, ou não sei quantos litros, e indo para onde? Para o deserto. Indo para o deserto. Então você sabe o que é que eu vejo aqui? Um Deus justo, que Ele não age. Ele não vai agir aqui, Abraão, você vai ver que Ele não vai agir pela emoção. Queridos, ei, não é para agir pela emoção, é para agir pela palavra. Não é para agir pelo que eu penso, é para agir pelo que Deus diz. Está dando para você entender o recado de Deus? É pelo que Deus diz. E Ele bota o filho para ir embora. Eu imagino como é que ficou Abraão ali. Sara com certeza lavou a sua alma, né? Mas eu vejo aqui um pai, irmãos, sofrendo por causa do seu filho. Você vai avaliar, irmãos. Eu entendi, Deus falando ao meu coração, que no capítulo 16 e 17, você vai ver que quando Agar foge, Deus chama Agar pelo nome. Você leu já? Depois você leia, tá? Deus chama Agar pelo nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. E quem disse que Deus confunde? E quem disse que Deus não te chama pelo nome? Mas você sabe o que é que eu entendo aqui? Que Agar, o tempo que ela ficou, ela era egípcia. Deus é muito detalhista quando Ele conta a história. Ela era egípcia, mas Agar, ela teve um encontro com Deus, porque quando ela estava aqui, gestante, no deserto, fugindo, Deus disse: Agar, ei, só chama pelo nome quem é íntimo. Você sabe por que Deus chama pelo seu nome? Porque Ele é seu amigo, porque Ele é íntimo seu, e Ele te conhece, e Ele está dizendo, chamando pelo seu nome: ei, Maria, ei, José, ei, João, ei, Stephanie, ei, Miguel, ei, e Ele está chamando pelo seu nome, dizendo assim: ouve o que eu estou te mandando, porque eu prometi e vou cumprir o que eu prometi na tua vida. Está dando para você entender? Está dando para você assimilar o que é que o Pai quer com você? Intimidade. Deus quer intimidade comigo e com você. Você vai ver aqui, irmãos, que Ele chama. Eu acho tão lindo, tão interessante, tão maravilhoso quando Deus fala aqui, irmãos. Eu achei interessante. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui para não esquecer. Deus chama e ela responde: lá, Roy. Você vai ver Agar responder. Isso aqui, lá, Roy, está dizendo aqui. Você vai ver no capítulo 16, versículo 13, onde ela diz assim, é o 13 e o 14, que diz assim, ó. Aleluia! E Ele chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lahoi, Lai-Roi, e que está entre Cádiz e Berede. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Lai-Roi, o Deus que me vê. Quem disse que no deserto Deus não te vê? Quem foi que disse a você que no seu deserto, que quando você está só, que quando você está sofrendo, que quando você não acha mais saída, Deus não te chama pelo nome e diz assim: eu estou te vendo, eu estou te olhando, eu
eu olho para você e a minha promessa eu vou cumprir na sua vida, mas eu preciso que você tenha intimidade comigo. Aleluia, louvado seja Deus. E eu parei para imaginar aquele pai que se compadecia do filho, aquele pai que se compadecia, que estava vendo ali tudo acontecer, o seu filho ir para o deserto, o seu filho ir ali com um pouco de pão, ali com um pouco de água, mas a Bíblia diz que acabou. A água acabou, o pão acabou, tudo acabou. E nesse momento é que você vê que o Lahoi, ele te vê em qualquer circunstância que você estiver enfrentando. Você vai ver que esse Lahoi é o Deus Todo-Poderoso que olha para você e se compadece e se levanta para ressuscitar. E ele levanta e pega pela sua mão, ele diz: ei, fica de pé, levanta, e levanta o menino. Ei, você sabe por que a promessa? Porque Deus quer que você fique de pé e você levante os meninos que estão caídos. Deus quer ver você de pé e você levantando aqueles que não têm força para caminhar. Ei, o Deus que te vê, o Lahoi, ele está na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu fico observando Deus olhando para nós. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso aqui, eu lembrei de tantas pessoas que vivem, sabe, irmãos, naquela situação difícil, sabe? E Deus dizendo assim: mas eu estou vendo. Ei, não fuja não, o sofrimento vai acabar, porque o Pai se compadece de você. Ei, não desanime não, porque o Deus Todo-Poderoso está na tua vida. Porque são situações que muitas vezes nós olhamos para a situação e não entendemos que os olhos do Todo-Poderoso estão sobre a nossa vida. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então o Lahoi, ele está vendo a tua luta. O Lahoi, ele já se levantou em teu favor. Por quê? Porque a promessa vai cumprir, o sofrimento vai acabar. Está dando para você entender? Diga glória a Deus. Queridos, qual é o deserto que você está passando? Qual é o deserto que você está enfrentando? Sabe, queridos, eu comecei a imaginar. Porque você, às vezes a gente diz assim: a mãe é quem sofre mais. Ei, mas o pai é porque ele não fala muito o que sente. Mas imagine o pai. Eu estou falando agora do seu pai. Jeová Jireh, Jeová Rafa, Lahoi, o Deus que te vê. Eu estou agora imaginando Deus. Você vai avaliar que Ele manda colocar Agar para fora. Foi Deus que mandou. Por quê? Porque era necessário Agar passar por aquele sofrimento. Era necessário, porque Agar precisava se converter e ter uma intimidade com Deus que estava vendo ela. Está dando para você entender? Diga glória a Deus. Porque muitas vezes é no deserto que você entende que Deus está olhando para você. Porque muitas vezes é no deserto que você se aproxima mais de Deus. Porque você não vê um amigo para lhe socorrer. Porque no deserto não tem água. Porque no deserto não tem pão. Porque no deserto não tem amigo. É você e Deus. É você e o Lahoi olhando para você. É você e Ele. E Ele se compadecendo. Irmãos, é interessante que Deus, Ele olha e de imediato, no capítulo 21, você vai ver o próprio anjo do próprio céu a gritar por Agar. Ele, o próprio Deus, agiu tão rápido que mandou o anjo gritar: grita por ela, chama ela, porque é o Lahoi, eu estou resolvendo a situação dela. Irmãos, o desespero
de Agar deixava ela sem ver a água. Você sabe o que é que eu entendo com isso? Que eu não posso me desesperar. Que eu não posso. Por quê? Porque o desespero a gente perde a confiança. Você concorda comigo? No desespero a gente leva os pés pelas mãos, sim ou não? E você já parou para imaginar que um crente só age no desespero? Só age no desespero. Irmãos, nós precisamos entender que a água está bem perto. Nós precisamos entender que a fonte está bem perto. É só a gente beber. A gente precisa entender, irmãos, que na hora da nossa dificuldade maior, que a gente acha que o Pai não se compadece, que muitas vezes a gente até fala assim: Deus parece que nem me vê. Deus parece que nem olha para mim, porque parece que eu sou quem mais sofro. Você nunca disse isso? Na hora da sua angústia, na hora da sua agonia, na hora do seu desespero, parece que Deus não olha para mim. Meu Deus, aonde o Senhor está? Quem nunca disse isso? Meu Deus, aonde o Senhor está? Quem não está vendo essa situação? Ei! Ele olha e deixa você passar. Ele olha e chama pelo seu nome. Ele olha e diz: eu estou te vendo, eu estou te contemplando, mas eu quero que você se levante e levante o menino. Eu quero, porque Agar chegou lá, irmãos, botou o menino debaixo da árvore e saiu para não ver o menino morrer. E muitas vezes a gente foge ou não foge da situação. Ei! Ei! O Deus Todo-Poderoso está dizendo para mim e para você: eu me compadeço da sua situação, sabe? Eu estou vendo o que você está passando, eu estou vendo o que você está enfrentando, mas deixa eu cuidar de você. Eu estou te fazendo uma mulher forte, eu estou te fazendo um homem forte, eu estou te fazendo um jovem forte. Ei, porque eu quero te usar, porque a promessa vai se cumprir, e eu quero que você levante os Ismael que estão caídos. E nós vemos que Agar levanta. E a Bíblia diz que Ismael foi um grande flecheiro. Sabe, queridos, você sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo, irmãos, que na caminhada cristã nós vamos enfrentar vários desertos, mas o Lar Roy está nos vendo. Sabe, eu aprendo que na minha caminhada que eu estou passando, que eu estou caminhando, que eu estou prosseguindo, Deus só não quer que eu me desespere. Deus só não quer, querido, que eu coloque as minhas mãos sobre a cabeça e diga: o que fazer? Não, porque quem faz é Ele. Você sabe o que é que eu entendo? Eu entendo que o meu Deus está me dizendo: ei, levante, Agar, levante, prossiga, porque na tua descendência eu vou levantar flecheiros. Ei, irmãos, flecheiros é aquele que usa a flecha. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Diga: na minha casa tem flecheiros. Diga: na minha casa o Lairó está olhando. Diga: no meu casamento o Lairó está olhando. Diga: na minha situação financeira o Lairó está vendo. Diga: a minha situação na minha família, o meu Lairó está olhando para mim. Quem disse que Deus não vê, irmãos? Quem disse que Deus não está atento? Quem disse? Deus viu, Deus olhou, Deus permitiu. Irmãos, se não fosse as lutas, você não estaria aqui. Se você estivesse bem, se você estivesse com dinheiro no bolso, se a sua família estivesse bem, se você vivesse as mil maravilhas, você dizia: não, hoje eu não vou para a igreja não, porque está tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, que aconteceu na minha caminhada. Passei uma certa vez evangelizando. Eu já vou orar para a gente cear. E eu passei evangelizando e vi uma moça lá com um monte de filho. E eu cheguei para falar de Jesus para ela. E eu disse para ela assim: Jesus te ama.
E eu disse para ela assim: Jesus quer mudar a tua história. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E eu comecei ali pregar. A família dela era da igreja, mas ela não queria saber de Jesus. E quando foi um certo dia, irmãos, eu evangelizando sempre passava por lá. E ela olhou para mim, eu acho que indignada, e disse assim: quem disse que eu preciso de Jesus? Eu não preciso de Jesus. Eu tenho meu marido, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu salão, eu vivo bem, eu tenho tudo, eu não preciso de Deus. E eu disse: que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia na tua vida, que o Senhor Jesus, Ele não escuta essas palavras que tu está dizendo. E fui embora. Eu conheci a pessoa, eu convivi um pouco com a família dela. Irmãos, não deu muito tempo. Ela teve um AVC e ficou muda. Ela teve um AVC e não falou mais. E eu acho que até hoje não fala. Uma jovem com 23 anos de idade. Você está dando para entender? Foi um deserto que ela procurou entrar. Então você sabe o que é que Deus Ele quer comigo e com você? Que você e eu venhamos estar perto dEle. Que você e eu venhamos viver na dependência dEle. Está dando para você entender? Irmãos, você sabe o que acontece? É que nós precisamos muitas vezes ir para os desertos para poder nos voltarmos mais para Deus. Quando a gente bate em várias portas que não acha mais saída, nós vamos para quem? Para Jesus. Ou não foi assim com você e comigo? Ei, o Deus que nos vê, o Deus que está conosco, Ele se compadece. Ele quer que você a cada dia dependa dEle. Ele quer que você entenda que nos seus desertos só quem dá água para você beber é Ele. Porque o Pai é misericordioso, porque o Pai te ama. E Ele quer que você, Agar, se levante e levante os flecheiros que estão aí caídos. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Deu para você entender a palavra? Fique de pé, vamos cear. Feche os seus olhos, ore, fale com Deus, peça perdão ao Senhor. Diga para Ele o seu deserto, diga para Ele: Deus, me ajuda, olha para mim, Jesus, assim como o Senhor olhou para Agar, olha para mim, me sustenta. Começa a falar com Deus onde você está.